Daniel capítulo 2, 46 ao 49. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel, e ordenou que lhe oferecessem uma oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe de governadores sobre todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas Daniel permaneceu na porta do rei. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, em nome de Cristo, fale conosco, Senhor, que estes versículos tão importantes possam ser compreendidos por nós. A intenção do Espírito Santo aqui nesse texto, ao mesmo tempo, Senhor, que o nosso coração se abra para receber com fé, com obediência, com alegria, Senhor. Um perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus, pedimos para a sua glória, para o bem de todos nós, em Cristo Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Queria destacar, irmãos, já agora no início, o versículo 47, onde o Nabucodonosor, o rei, ele fala de Deus, e ele fala de Deus nos seguintes termos, observe bem aí, versículo 47. Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses. Primeira coisa. Segunda coisa, o Senhor dos reis. Terceira coisa, o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Ora, irmãos, todo este capítulo 2 foi uma demonstração disso, dessa verdade. A demonstração que só Deus pode revelar o mistério. E mistério aqui, ou mistérios, como está aqui, não é simplesmente alguma coisa escondida, mas é aquilo que Deus tem o propósito de fazer e somente Ele pode revelar. Então, todo o capítulo 2, ele mostrou exatamente isso. Deus deu um sonho a Daniel, conforme nós estudamos aqui várias semanas já, né? Este capítulo, Deus deu um sonho a Daniel, ao rei, poderoso rei Nabucodonosor, e o rei ficou extremamente perturbado com aquele sonho, impressionado com o sonho, mesmo que ele tenha esquecido, mas aquilo ficou na mente dele, no coração dele. E ele então busca ajuda dos seus melhores homens, sábios, magos, peritos na religião dele, e esses homens simplesmente não conseguem fazer nada, não conseguem ajudar o rei, e acabam sendo condenados à morte pela fúria e tirania do rei. Mas então entra Daniel, e Daniel ora a Deus, e Daniel revela o sonho ao rei e o significado do sonho, não somente o sonho, porque era isso que o rei estava pedindo, na verdade, o sonho, porque ele dizia que tinha esquecido dele, e a significação do sonho. Então Daniel faz isso, revela o sonho, revela o significado dele, e por meio de Deus, na verdade, Deus por meio dele, né? Falando melhor, Deus é que estava revelando. Então, o Senhor estava envergonhando todos os magos, toda a religião da Babilônia, e mostrando o seguinte: olha, eu é que revelo, somente eu é que posso revelar este mistério. Mas junto com isso, irmãos, é atrelado na verdade a isso, porque é o assunto do próprio sonho,
Deus também se revela como soberano sobre todos os reinos da terra, inclusive sobre Nabucodonosor e sobre o seu poderoso rei na Babilônia, que tinha feito cativo Israel, Judá, melhor dizendo, sendo mais preciso, e Deus está se revelando e dizendo assim: olha, eu sou soberano sobre todos os reinos, sobre todas as nações. Então, essas duas verdades aparecem, ou seja, irmãos, Deus está sendo glorificado, Deus está dizendo assim: olha, só eu posso revelar o que importa, só eu posso revelar os meus planos, e esses meus planos significam, em essência, que eu sou Deus soberano, controlo todas as coisas, e eu tenho o plano eterno de trazer um reino que é meu. E nós sabemos, e semana passada nós falamos aqui do sonho, que esse reino se cumpre na pessoa de Cristo, né? Aquela pedra que foi cortada sem mãos, lembra? E que caiu sobre os pés da estátua, destruiu a estátua. Na verdade, essa rocha é Cristo, esse monte é o reino de Cristo, que depois a pedra cresceu, se transformou num monte, encheu toda a terra. Então Deus está dizendo aqui: olha, eu sou soberano sobre as nações e eu vou trazer o meu filho, o meu rei, conforme diz o Salmo 2. Então é isso que Deus está revelando aqui. E é isso, meus irmãos, então, que o rei confessa. Veja só que coisa impressionante. O rei confessa isso. E Deus está revelando isso através de Daniel, um jovenzinho ali na Babilônia, cativo, e que o rei não foi procurar logo, ele foi procurar os seus homens, os seus sábios, mas Deus revela isso através de Daniel, dá graça a esse menino, prepara esse jovenzinho, conduz ele em sabedoria e na providência põe ele ali naquele momento e o usa para revelar. Então o rei, meus irmãos, muito abismado com tudo que aconteceu, confessa, um rei pagão, diz essas palavras impressionantes que nós estamos vendo aqui no versículo 47, ele diz: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses. Veja que ele diz, é o Deus dos deuses. Aí ele confessa, o Senhor dos reis, ou seja, ele mesmo diz: olha, ele é soberano, esse Deus de vocês, e ele é o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Esse Deus, então, ele é revelado assim, no capítulo 2, meus irmãos. Então, o que nós temos aqui em essência, nestes versículos, a conclusão de toda essa história do sonho, é exatamente isso. Deus está glorificando o seu santo nome, como Deus verdadeiro, como soberano sobre as nações, e como aquele que revela o seu plano, que é a coisa mais importante que nós precisamos saber, conforme até nós estudamos semana passada, o futuro que nós precisamos saber, que é o futuro da vitória plena, completa do reino de Deus. Mas eu quero repetir isso aqui. Deus faz isso através desse rapaz. Deus faz isso através de Daniel. Deus concede graça a Daniel e usa Daniel nesse propósito. Então, irmãos, talvez vocês perguntem assim: pastor, o que isso tem a ver hoje com a nossa realidade? Com a nossa vida aqui no século 21, milhares de anos depois que essa história aconteceu? O que isso tem a ver conosco? Irmãos, tem tudo a ver. Porque nós somos a igreja de Jesus Cristo. O que está acontecendo aqui? Aqui nós temos um jovem temente a Deus no meio de um país, de uma nação extremamente ímpia, pagã, servindo a um rei ímpio, idólatra, pagão, déspota, perverso, queria matar os magos de qualquer forma, cheio de orgulho. Vamos dizer assim, que Nabucodonosor é totalmente o oposto da autoridade que nós estudamos hoje de manhã. Lembra que hoje de manhã nós estudamos que a autoridade tem que ser cheia de amor e de gentileza? Pois bem, Nabucodonosor é tudo que é o oposto disso, né? Se ele fosse contrariado, ele mandava matar. Então nós temos aqui esse rapaz que está debaixo dessa situação, cativo. Ele está longe da sua terra, ele está longe de Judá. E ele age, meus irmãos, pela graça de Deus. Deus escolhe esse menino, Deus prepara esse menino, Deus o põe ali como uma pessoa que vai brilhar, que vai glorificar o seu santo nome no meio da Babilônia. Isso tem tudo a ver conosco, porque nós somos este povo exilado, nós somos este povo que está também no meio de uma Babilônia, que está também no meio de um mundo, meus irmãos, que é cheio de idolatria, é cheio de maldade, de perversidade. Basta nós vermos o que está acontecendo esses dias nessa guerra. Basta nós vermos o que nós
nós observamos o que acontece no nosso país, a violência, a perversidade, a maldade. Basta nós observarmos a quantidade de ídolos, de deuses que existem na nossa nação, de falsas religiões, de falsos cristianismos. Nós estamos numa Babilônia. E é nessa Babilônia que o Senhor Jesus Cristo, quando ele colocou, eu já falei até semana passada também, ele pregou a Constituição, né? Ele mostrou qual é a Constituição do Reino de Deus, que é o Sermão da Montanha, chamado Sermão da Montanha, que está lá no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Ali é como a Constituição do seu reino, e ele disse ali naquela Constituição do seu reino, quando ele falou com os súditos dele, que ele é o rei, e ele tem os seus súditos, ele tem o seu povo, ele disse, vós sois sal da terra. Mas aí ele disse também, esse é o ponto que se destaca mais aqui, essa segunda figura que Jesus dá, lá também nesse texto, ele diz, vós sois a luz do mundo, ou seja, vocês têm que brilhar. No meio de tantas trevas, de tantos deuses, vocês têm que mostrar que eu sou Deus. Vocês têm que glorificar o meu nome, vocês têm que mostrar que eu sou Deus verdadeiro, que eu sou soberano, que eu tenho um plano, que eu tenho um propósito para a história e que eu estou controlando essa história, que essa história não está ocorrendo assim por acaso, que os fatos não são meros eventos levados por acaso, mas tudo tem um propósito, eu estou no absoluto controle. E vocês, a igreja, têm que brilhar, têm que mostrar isso. Vocês são os Daniéis de hoje, vocês são essas pessoas que têm que testemunhar, e vocês farão isso pela minha graça, assim como eu preparei Daniel. O Senhor está preparando um povo. Lembra de Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser minhas testemunhas. Aí ele vai crescendo até os confins da terra, até Belém do Pará, até aqui na nossa vida. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer hoje para vocês, o que eu quero chamar a atenção de meus irmãos hoje, é que quando isso está acontecendo, quando a igreja está brilhando, quando a igreja está exercendo o seu papel de sal, mas eu quero chamar a atenção principalmente da comparação que Jesus faz com a luz, com as lâmpadas. Quando a igreja ela está exercendo essa função de lâmpada, de luz, quando ela está iluminando o mundo vai reagir, as pessoas do mundo, as pessoas que estão fora da igreja, elas vão reagir à semelhança do rei Nabucodonosor aqui diante desse rapaz. O que nós temos aqui, irmãos, isso seria muito fácil nós mostrarmos por outros versículos das Sagradas Escrituras, que existe aqui uma espécie assim de exemplo de reação do mundo diante da luz que brilha sobre os servos, através dos servos de Deus. O que Nabucodonosor faz aqui, a reação dele é uma espécie de exemplo da reação do mundo à luz que brilha pelos discípulos de Cristo. E sendo assim, se torna um teste para todos nós que estamos aqui. Todos nós confessamos o nosso cristianismo, que dizemos que nós somos pessoas cristãs, que confiamos em Jesus para a nossa salvação, para a nossa redenção. Dizemos que participamos, que somos do reino de Deus, que confessamos que Jesus Cristo é o nosso rei. Pois bem, a questão é que isso aqui se transforma num teste para nós. Que sentido, talvez você esteja perguntando? No sentido, irmãos, de que eu preciso pensar, bom, aquelas pessoas que estão lidando comigo, eu estou falando de pessoas não cristãs, eu estou falando dos meus colegas de trabalho, estou falando dos meus colegas de escola, universidade, dos nossos vizinhos, dos nossos familiares não cristãos. Eu estou falando daquelas pessoas que são como Nabucodonosor, são cheias de ídolos, são cheias de enganos, de mentiras, de arrogância, de prepotência, de maldade, e que estão em volta de nós, e que sabem que nós somos cristãos. Será, meus irmãos, esse é o teste que eu gostaria de propor hoje para nós aqui. Será que essas pessoas estão reagindo semelhante
a essa reação de Nabucodonosor diante desse menino, desse jovem rapaz, desse homem, né? Porque não é porque é menino que não é homem, esse homem temente a Deus, que ama o Senhor. Daniel é exemplo para nós, ele é fruto da graça de Deus, e quando ele está diante de um rei pagão, esse rei pagão percebe que aquele rapaz não é como os seus magos, não é como outras pessoas que ele conhece, existe nele um brilho, existe nele uma luz, a luz que vem de Deus. Daniel brilha, Daniel é a luz da Babilônia, Daniel ilumina ali aquela corte, Daniel, enfim, mostra quem é Deus, e isso faz com que Nabucodonosor tenha uma reação. Meus irmãos, como nós precisamos de Daniéis hoje, e eu quero que você faça esse teste comigo hoje, aplique a sua vida, a sua alma, e medite se isso parece com algo que está acontecendo em relação a você, a reação das pessoas a você, ao seu testemunho, à sua profissão de fé, se parece com isso. Porque se parece com isso, é muito bom, é um bom teste, é uma boa evidência da graça de Deus nas nossas próprias vidas. Mas se não está parecendo com isso, irmãos, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos voltar para Deus e colocar esse texto na nossa vida, diante de nós. Olha, deixa eu falar para vocês aqui. Existem 3 coisas que o rei faz aqui e que diz respeito à sua reação. A primeira coisa está no versículo 46, em que o rei ele presta uma espécie de homenagem a Daniel. A segunda coisa está no versículo 47, a segunda reação do rei. Ele glorifica a Deus pelo que Daniel fez. E a terceira coisa, irmãos, que a terceira reação de Nabucodonosor está nos versículos 48 e 49. Ele institui Daniel, e não somente Daniel, mas os seus amigos, a cargos importantes. Essas são as 3 reações dele. Ele homenageia Daniel, ele glorifica a Deus pelo que Daniel revelou, e ele institui Daniel em cargos importantes. Ele dá responsabilidades a Daniel. Então, vamos olhar cada uma dessas questões aqui, porque esses são os meus 3 pontos, mas eu tenho ainda um 4º ponto. O meu 4º ponto eu quero mostrar para vocês que tudo o que aconteceu com Daniel, inclusive o finalizar aqui desse capítulo, que é a reação de Nabucodonosor, foi obra de Deus, foi graça de Deus. Então vamos observar. Em primeiro lugar, meus irmãos, convido vocês a acompanharem o texto. Nós vamos ler daqui a pouquinho mais 2 textos nas Escrituras, são esses, pelo menos, que eu estou planejando de nós lermos fora aqui do texto, mas vamos olhar primeiro, vamos nos deter especialmente em todo esse trecho aqui. O versículo 46 diz assim: Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel e ordenou que lhe oferecessem uma oblação e perfumes suaves. O que está acontecendo aqui? O rei, ele passou muito tempo, ou pelo menos algum tempo, numa angústia muito grande, porque ninguém revelava o sonho. E ele tinha medo, ele era um homem supersticioso. Então ele tinha medo que aquele sonho fosse trazer alguma tragédia imediata para ele. Então ele vai atrás dos seus magos, ele tenta saber, não consegue nada, fica furioso, manda matar todo mundo e continua com aquela angústia e continua pensando no que poderia acontecer, porque assim é o homem sem Deus, né? O homem sem Deus, ele não encontra paz em lugar nenhum, ele corre para ali, corre para lá, procura os magos dele, tenta achar uma resposta para a sua vida, mas não adianta, não encontra. Então, não existe luz verdadeira, existe engano, existe mentira, mas realmente nada satisfaz o homem sem Deus. Ele não encontra paz, não adianta.
ele não encontra paz alguma fora de Deus. Esse é o quadro aqui de Daniel, perdão, do rei. Mas de repente vem esse rapaz, revela qual o sonho e dá assim, uma descrição perfeita do sonho, como nós vimos semana passada, da estátua e do significado da estátua, da pedra que cai, do significado, fala dos reinos. E aquilo, irmãos, causa um impacto no rei, porque aquilo é tão verdadeiro, é tão assim, vamos dizer, realmente verdade vinda de Deus, palavra de Deus. É aquele tipo de coisa que nós podemos dizer assim, a palavra de Deus não precisa de defesa, a verdade não precisa de defesa. A verdade defende a si própria, a verdade ela não tem falha. Sabe, se você conta uma mentira, você tem que ficar fechando os buracos ali. Mas a verdade não precisa disso. A verdade não precisa de explicações adicionais, vamos dizer assim, para provar a sua veracidade. Ela é verdadeira. E isso acontece com a palavra de Deus. Olha, irmãos, a palavra de Deus, você pega, por exemplo, o Salmo 19, você pega o Salmo 119, você vai ver ali o que o salmista está dizendo. O salmista está glorificando a Deus pela sua palavra, falando das perfeições da palavra de Deus, e entre essas perfeições ela refrigera a alma, ela dá sabedoria aos simples, ela revela, como Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, ela revela os segredos do coração, ela ilumina, ela mostra a verdade. E Nabucodonosor percebeu isso. Nabucodonosor ficou impactado por aquela verdade. Era diferente de todas as palavras dos magos, não tinha nada a ver, não tinha comparação com toda aquela falsa religião. Aquele rapaz trouxe a pura palavra de Deus. E ainda, meus irmãos, observe bem o que eu vou lhes dizer aqui. Ainda que Nabucodonosor não tenha se convertido a Javé, não tenha se convertido ao Deus de Israel, mas Nabucodonosor foi impactado por aquela verdade, como nunca tinha acontecido com ele. Aquilo lhe trouxe consolo. Aquilo, pelo menos em parte, a palavra do Senhor fez com que aquele homem abandonasse um pouco a sua superstição, sabe? Ele não deixou de ser supersticioso, não. Ele não se converteu, como eu disse, mas a luz que brilhou sobre ele, ao menos, lhe trouxe alguma compreensão. Não salvífica, não que ele se converteu nesse momento, mas lhe trouxe alguma compreensão. Então ele fica tão impactado, ele fica tão surpreendido e tão admirado, que ele olha para aquele rapaz e aí ele extrapola. Tá? Ele adora Daniel. E aqui ele errou. Mas o que esperar de um rei pagão? Né? Ele adora Daniel. Então, o que o texto está dizendo no versículo 46? Que ele caiu sobre a sua face e adorou a Daniel e ordenou que lhe oferecessem uma oblação de perfumes suaves. Ou seja, ele prestou culto mesmo a Daniel. É interessante nós observarmos que isso não acontece somente com com Nabucodonosor na Bíblia, ou seja, de adorar o mensageiro, em vez de prestar honra e glória imediatamente ao Senhor, que é aquele que enviou a mensagem. Né? Eu queria dar 2 exemplos para vocês, irmãos, que eu tenho certeza que vocês conhecem, mas é muito significativo aqui para esse texto. Primeiro, que está lá em Atos capítulo 10, versículo 24 e 26, são esses 2 únicos versículos que eu vou ler hoje, tá bom? Não prometo, mas é o que estou planejando aqui, né? Vamos lá, Atos capítulo 10, versículos 24 ao 26. Diz assim, meus irmãos, a Sagrada Escritura. Aqui é a história do centurião Cornélio, um homem piedoso que buscava Deus e que Deus enviou um anjo para que ele chamasse Pedro, e Pedro foi lá para pregar o evangelho para ele. Vocês conhecem, né? E veja qual foi a reação deste homem piedoso diante de Pedro. Capítulo 10, versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor.
E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Cornélio estava num estado de expectativa, convidou todo mundo, a família, amigos, encheu a casa, e aconteceu que entrando Pedro, quando ele viu Pedro, irmãos, saiu Cornélio a recebê-lo e prostrando-se aos seus pés, o adorou. E, como diz um comentarista, né? Ora, nós podemos dizer que Cornélio tinha mais conhecimento que Nabucodonosor, com certeza. Mas Cornélio caiu nisso aqui. E o que Pedro fez? Versículo 26. Mas Pedro o levantou dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Não faz isso, Cornélio, não faz isso. Porque eu sou um homem. Homem não tem que ser adorado. Mas vocês pensam que isso aconteceu só com Cornélio? Não, meus irmãos, isso aconteceu com o apóstolo de Jesus. Vamos abrir agora em Apocalipse. Vejam quem cometeu esse equívoco aqui, esse pecado mesmo, né? Lá em Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. Versículos 8 e 9. Diz o texto: e eu, quase no final do livro, né? E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Ah, meu irmão, João estava muito extasiado, impactado com aquela revelação. Aí olha só o que diz: eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. Quem fez isso? Não foi o Nabucodonosor, não foi um Cornélio que estava só começando ainda a ouvir o Evangelho. Foi o apóstolo João. Ele ficou tão ali, sabe, impactado com aquela revelação, que quando ele viu o anjo, ele se prostrou para adorar o anjo. E o anjo disse imediatamente, versículo 9, e disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Aí finaliza: adora a Deus. Irmãos, se um Cornélio fez isso, se um João fez isso, não é de se admirar que o Nabucodonosor fez isso. Ele extrapolou, ele adorou a Daniel, porque ele ficou tão impactado com aquela mensagem, que ele, por causa do coração humano, por causa do engano do coração humano, ele adorou o mensageiro, como fez Cornélio, como fez até João. Nós não temos aqui nenhum texto dizendo que Daniel fez o que Pedro fez com Cornélio, ou que o anjo fez com João. Não é dito aqui que Daniel disse: não faças isso, rei. Portanto, isso não é dito. Não sabemos se ele disse. Mas é muito interessante que a segunda coisa que o rei faz é glorificar a Deus. E aí ele está certo. Então nós temos no versículo 47 que agora o rei deixa aquele erro, aquele pecado, aquela idolatria de adorar Daniel e se volta para o Deus de Daniel, nas suas palavras, para aquele que realmente revelou aquela mensagem. E ele confessa isso, e são três coisas, como eu disse para vocês na introdução, que ele confessa aqui no versículo 47. Ele respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. É aquilo que eu falei para os irmãos na introdução, aqui está, esse era o propósito de todo o capítulo, e aqui Nabucodonosor entende
E Nabucodonosor confessa, e Nabucodonosor diz: esse é o Deus dos deuses, primeiro. Segundo, esse é o Senhor, conforme o sonho mesmo tinha dito, tinha revelado. Esse é o Senhor da história. Eu sou rei porque Ele quer que eu seja rei. Ele é o Senhor dos reis. Ele é o que controla a história. E, por último, Ele é o revelador de mistérios. Os grandes mistérios, as grandes revelações vêm por Ele. Aquilo que realmente importa, os planos dEle para a história, é Ele quem revela, é somente Ele que revela e ninguém mais revela. Então ele confessa, ele declara aqui, irmãos, o que o Daniel tinha dito para ele no início lá. Olhe comigo aqui, o versículo 27. Daniel, quando chegou para se apresentar diante do rei, ele disse assim, irmão, vamos ler o 26, porque aí é a questão da palavra do rei. Olha o que o rei diz no versículo 26, diz assim: respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Veja, podes tu, Daniel? Aí o Daniel responde imediatamente. Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Aí ele começa a contar. Então ele está dizendo assim: rei, presta atenção. Os teus magos, os teus sábios não podem fazer isso. Eu também não posso fazer isso. Quem faz isso é o próprio Deus. Eu sou somente um canal. E veja que ele diz lá no versículo 30. Olha o que ele diz agora no versículo 30. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Ou seja, eu não sou melhor que ninguém, eu não sou mais sábio, isso aqui eu não cheguei a essa compreensão porque eu sou um homem extremamente inteligente e sábio, eu não sou melhor que ninguém, eu sou apenas um canal. E na verdade foi dado a mim para que eu fizesse conhecer ao rei o que Deus está mostrando e para que o rei entendesse o sonho, os pensamentos do seu coração, para o bem do rei. E aí o rei confessa isso. É verdade. É verdade. Ele só que revela os mistérios. É o Senhor. Mas veja, irmãos, ele não deixa a idolatria dele. Porque ele diz, certamente o vosso Deus, verso 47, já voltei para lá, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses. Então ele ainda continua acreditando nos seus deuses. Mas ele vê Deus de Israel, de Judá, como um Deus superior. Ele está marcado ainda pela sua idolatria. Mas aí, meus irmãos, a terceira coisa que o rei faz, que eu estou tratando, né, das reações do rei, é que ele engrandece a Daniel, ele põe como governador de toda a província da Babilônia. Vamos ler o versículo 48 agora. Então o rei engrandeceu a Daniel, ele deu muitas e grandes dádivas, deu a ele presentes, o engrandeceu. E, em segundo lugar, no versículo 48, é isso que mais importa para nós agora, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, primeiro. Segundo, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios de Babilônia. Segundo. E terceiro, e a pedido de Daniel, versículo 49, e pediu Daniel ao rei, e ele também fez isso, constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. E Daniel ficou na corte, enquanto os outros tomavam conta dos negócios por toda a Babilônia. Então, o rei, a última reação do rei que eu quero destacar aqui aos irmãos, é que o rei constituiu Daniel, deu 2 cargos para ele. Ele constituiu governador da província da Babilônia. E o reino da Babilônia
da Babilônia, meus irmãos, tinha várias províncias. Então essa aqui era a província da capital, Babilônia. Nós vamos ver aqui no versículo, deixa eu ver se eu acho aqui, no versículo 2 do capítulo seguinte, que diz assim: então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães, todos os oficiais das províncias, vê, plural, províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então havia províncias, e essa Babilônia era a principal, né? Era a capital. Então o Daniel ficou com, versículo 48, governador de toda a província da Babilônia. E um outro cargo que deu a ele foi chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. Quem são esses sábios? Esses sábios já são os magos, todo aquele grupo de sábios religiosos e também peritos nas ciências da época. E então o rei colocou Daniel, como chefe desses homens. Isso é muito interessante. E outra coisa que ele fez foi, a pedido de Daniel, colocar os seus amigos que oraram com ele, que estavam com ele, que eram sábios também, como aqueles que iriam tratar dos negócios da província. Então esses amigos iriam estar por toda a província. E Daniel ficaria à porta do rei, ficaria na corte, ficaria trabalhando mais diretamente com o rei. A pergunta que se levanta é: por que o rei deu a ele um cargo tão alto, um governador da província? E outro cargo alto, chefe dos sábios? Porque o rei viu nele sabedoria, qualificação, zelo. Daniel, vamos voltar um pouquinho aqui, meus irmãos. Lá para o capítulo 1, vamos relembrar rapidamente. No capítulo 1 diz que, versículo 3 do capítulo 1 diz: e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, entendidos no conhecimento, que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei, que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei determinou sua porção diária, e das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, que assim fossem mantidos por 3 anos. Então, quando eles foram trazidos, ele era ainda bem novinho nesse período aqui, eles fizeram um curso de 3 anos em que eles seriam preparados na língua e na literatura, nos livros. Esses livros, como eu falei para vocês, esse grande conhecimento da Babilônia envolvia a religião, mas envolvia também os conhecimentos científicos da época. E Daniel se destacou junto com seus companheiros. Diz o versículo agora 17, que quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento, inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão. E o versículo 18 diz: e o fim dos dias em que o rei tinha falado que o trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles. E entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael, Azarias, portanto ficaram assistindo diante do rei, já ali naquele momento. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhe perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que haviam em todo o seu reino. Então o rei já sabia disso. Aqueles meninos, eles eram inteligentes, zelosos, de grande conhecimento, apesar da juventude. Mas quando foi para interpretar o sonho, ele não buscou Daniel. Ele buscou seus homens experientes. Mas então entra Daniel e revela. E ele vê ali a sabedoria de Deus naquele rapaz, o zelo, a responsabilidade, apesar de tão jovem, ele e os seus companheiros extremamente responsáveis, zelosos em tudo que faziam.
destacaram como aqueles que mais aprenderam, que mais estudaram. E agora, ele diz assim, esse é o homem certo para ser o governador da Babilônia. Parece com Faraó. Vocês lembram? Quando José interpretou o sonho, Faraó disse, quem é o homem que pode nos livrar da morte que está vindo? Aqui está o homem, este homem que tem o Espírito de Deus, este homem é José. Assim como o Faraó lá, Nabucodonosor aqui, vê a sabedoria espiritual, mas também a sabedoria, vou dizer assim, técnica, ou mesmo podemos dizer científica, o zelo e a dedicação daquele rapaz, e viu que ele, e não somente ele, mas também quando ele pediu por seus amigos, o rei aceitou, viu que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não eram preguiçosos, indolentes, irresponsáveis, apesar da juventude, mas eles eram tementes a Deus e muito dedicados e zelosos nas suas responsabilidades e preparados para aquela função tão importante. Então disse assim, estes são os que precisam estar. Daniel precisa ser governador e precisa ser o chefe dos sábios, porque ele é o mais sábio de todos. E os seus amigos vão tomar conta do negócio da Babilônia, porque eu vejo neles temor a Deus, honestidade, sinceridade, verdade, responsabilidade, dons, talentos, capacidades. Mas, meus irmãos, tudo isso, e esse é o meu último ponto da nossa mensagem hoje à noite, tudo isso é graça de Deus. Nada disso é do próprio Daniel, nem dos seus amigos. Isso não é humano. A Bíblia deixa bem claro aqui que Deus tinha um propósito desses 4 rapazes, para a vida desses 4 rapazes. Vamos ver mais alguns textos aqui anteriores que nós já estudamos, estamos só relembrando. No capítulo 1, verso 1, o texto diz que no ano 3º do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Deus entregou o rei Jeoiaquim, Judá, na mão de Nabucodonosor. Isso já estava profetizado em Jeremias, e os profetas já vinham dizendo isso, e aconteceu. No versículo 9, ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Deus que trouxe Judá sitiada, Deus fez com que Judá fosse sitiada e fez com que ela fosse levada, a população e a elite, e Daniel estava na elite, para Babilônia. Deus está com Daniel e dá graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Versículo 17. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Quem deu sabedoria aos 4? Deus. E quem deu um dom especial, porque ele iria ser usado nesse dom, ele é o profeta, quem deu a Daniel esse dom? Deus. Agora lá no capítulo 2, meus irmãos, versículo 17, Daniel, quando se vê em apuros, ele vai morrer junto com seus companheiros, porque o rei decretou a morte de todos os sábios, e ele e seus companheiros estavam nesse grupo de sábios. O que ele fez? Versículo 17.
Então Daniel foi para a sua casa, capítulo 2, verso 17. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Daniel sabia que ele não podia resolver o caso, que se Deus não tivesse misericórdia, ele iria morrer. Tudo era Deus, tudo era Deus. Então foi revelado a ele o mistério, no versículo 19 diz. E o que Daniel fez? Final do 19, louvou o Deus do céu. Louvou o Senhor. E fez uma oração belíssima que nós já estudamos aqui. Irmãos, tudo é Deus. Não pense que Daniel, ele era por si só mais fiel que Jeoiaquim, por exemplo. Que aquelas pessoas que caiu sobre elas a ira de Deus e morreram. Não pense que Daniel tinha mérito por si só, era mais santo. Nem os outros também eram mais santos. Não pensemos que eles eram mais capazes que os outros por si mesmos. Mas tudo que é, irmãos, graça. Deus está por trás de tudo. E assim também conosco. Se nós hoje estamos aqui, nós hoje somos crentes em Cristo Jesus, foi graça. Tanto o espiritual como o talento natural, tudo vem de Deus. Tudo é dádiva de Deus. Toda honra seja dada a Ele. É Ele que fez Daniel brilhar. Porque no Novo Testamento o Senhor Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele é a luz. O Senhor Deus é a luz. E Ele traz essa luz no Verbo, em Cristo Jesus, o seu Filho amado. E quando essa luz brilha sobre nós, aí Ele nos faz luzeiros do mundo. Luz do mundo. A luz não é própria, nós somos como a lua. Já disse aqui algumas vezes para vocês. Nós não somos como o sol. Ele é o nosso sol. Nós somos a lua. Ontem teve o eclipse, né? E aí vocês viram que a lua não tem luz própria, porque quando a lua cobre o sol, ela não ilumina nada, ela só reflete. Aí ficou um pouquinho escuro. Não foi total, né? Não sei quem teve observando. Não pode olhar, né? Não pode olhar. Mas quem notou que ficou bem mais escuro, né? Porque a luz é do sol. Ele, o Senhor Jesus, é a nossa luz, irmãos. Tudo é graça. Tudo é graça. E nós temos que entender, nós só vamos poder brilhar para os Nabucodonosores de hoje pela graça de Jesus. Nós só vamos ser Daniéis de hoje pela graça do Senhor Jesus Cristo. É tudo pelo Evangelho de Jesus. Por isso que Ele teve que vir morrer por nós. Num certo sentido, eu já disse para vocês, Daniel é um tipo de Cristo. Daniel, aquele que revela. Cristo é o nosso Daniel. Cristo é o antítipo. É aquele que cumpre esse tipo que Daniel, ninguém podia resolver. Daniel veio e trouxe revelação. Cristo é a nossa luz. Cristo é o Verbo. Tudo é por Cristo. Irmãos, eu queria encerrar a nossa mensagem dizendo para vocês, deixando para vocês aqui 2 conselhos apenas hoje. E o primeiro conselho hoje é, como eu comecei a nossa exposição hoje, nossa introdução, eu disse para vocês, meus irmãos, que esse texto é um teste para nós. É um teste para nós. Eu quero lhe fazer uma pergunta hoje à noite. Será que as pessoas que convivem com você, desde a sua família, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, de escola, de universidade, seus amigos, estou falando de pessoas não cristãs, será que essas pessoas veem em você a luz de Jesus?
Será que elas têm alguma reação semelhante ao do rei? Que foi até exagerada, né? Ele adorou. Não devia fazer isso. Mas porque ele viu naquele rapaz aquela palavra tão maravilhosa. Será que as pessoas, ao terem contato conosco, elas têm contato também com a palavra de Jesus? E elas percebem isso, irmãos? Será que elas podem dizer que conhecem algo de Deus por nosso testemunho, por nossas palavras, por nossa vida? Será que se assemelha em algum momento a reação delas com isso? Talvez as pessoas não digam para nós, mas nós podemos notar que o nosso testemunho tem feito bem a elas no sentido espiritual, que através de nossa vida Deus tem sido conhecido por nossa família, por nossos vizinhos, por nossos colegas, por nossos amigos. Nós temos sido uma influência porque nós temos mostrado Deus a eles, Cristo a eles, o Evangelho a eles. Será que em nós há responsabilidade? Eu falo com vocês jovens e conosco mais velhos, todos, não importa a idade. Será que as pessoas veem uma responsabilidade de uma pessoa que teme a Deus, que ama a Deus, um zelo por Deus? Não é um zelo cego, não é um legalismo, não é um extremismo, nada disso. Você percebe em Daniel uma serenidade, uma paz. Ele nunca se vinga, ele nunca é irritadiço, ele nunca é briguento, ele nunca é soberbo. Ele ora, ele vai a Deus, ele clama, ele suplica, ele entrega as suas lutas ao Senhor. E quando ele fala com Deus e fala com os homens. Quando ele fala com Deus, ele clama a misericórdia. Quando ele fala com os homens, ele usa de prudência, como ele usou com o rei e com... Agora eu esqueci o nome do... Arioque. Quando ele falou com Arioque. Quando ele fala com seus irmãos, ele pede que orem. Quando ele estuda para valer. Ele se dedica. Ele não é preguiçoso. Ele se dedica, ele tem responsabilidade, porque ele faz tudo para... Lembra de Paulo na carta aos Coríntios? Quer comais, quer bebais, façais tudo. Ou qualquer outra coisa, façam tudo para o quê? Para a glória de Deus. Ele ama a Deus. Ele ama a Deus. Ele faz tudo para o Senhor. Irmãos, será que as pessoas, quando olham para nós, dizem assim: essa pessoa é honesta, essa pessoa é zelosa, dedicada, essa pessoa eu posso colocar nesse cargo, eu posso colocar nesta função, porque ele não é, escorregadio, falso, ele não é um Arioque, ele não é alguém que chega assim, bajulador, que chega assim: olha, rei, fui eu que trouxe aqui o rapaz, viu, rei? Não tem essa bajulação nele. Ele é uma pessoa de Deus, cheio da graça de Deus, cheio dos frutos do Espírito Santo, que é bondade e verdade, fidelidade e misericórdia. Irmãos, isso está acontecendo na sua vida. Você está tendo esse efeito na vida dos outros assim. Nós somos embaixadores do Rei, meus irmãos. Se isso está acontecendo, é graça de Deus. Não fique soberbo, não fique orgulhoso, é graça de Deus. Mas se isso não está acontecendo, se você está dando um testemunho ruim, se você... As pessoas que sabem que você é cristão dizem: esse é o crente, né? Arrependa-se. Arrependa-se hoje à noite. Você ama mesmo a Jesus? Você confiou nele como seu Senhor, suficiente Senhor e Salvador? Você o ama? Se você é um crente verdadeiro, você tem um desejo profundo no seu coração de viver para a sua glória, para o seu louvor. Isso é verdade? Você é um crente verdadeiro? Se não é, precisa ser. Precisa se arrepender, precisa crer.
Precisa olhar para Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas se você já é um crente, você já ama o Senhor, por que isso está acontecendo na sua vida? Eu vou dizer por quê. Porque o nosso coração, meus irmãos, ele precisa ser mortificado. Porque o nosso coração, ele é enganoso. Quando essas coisas estão acontecendo com um crente, é porque ele está num estado semelhante a de Davi. Lembra Davi? Quando ele começou a ser seduzido. Ele está num estado semelhante a de Pedro. Lembra de Pedro quando negou a Cristo diante das pessoas? Pedro era crente, mas ele negou a Cristo. É quando o pecado não é mortificado. Então nós precisamos levar o pecado para onde, pastor? Não temos poder em nós. Nós temos que levar o pecado para a cruz de Cristo. Porque lá na cruz nós já fomos justificados, nós já fomos adotados, nós estamos sendo o que, irmãos? Santificados. Então se arrependa, meu irmão. Se você tem sido negligente nos seus estudos, negligente no seu trabalho, você tem envergonhado a sua profissão de fé em algum sentido, diante dos seus vizinhos, diante dos seus amigos, se arrependa. Corrija isso. Onde você estiver pecando e você sabe que aquilo é pecaminoso, e você sabe que aquilo faz as pessoas olharem para você e desonrarem a Cristo por causa do seu testemunho, no coração delas, e elas não podem falar como Nabucodonosor, se arrependa. E vá à cruz de Cristo, peça perdão e graça. Você tem todo o poder de Deus à sua disposição. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Paulo diz, e nele nós mortificamos o pecado. E a nossa vida, o propósito de nossa vida deve ser a glória de Deus, a glória de Cristo. E nós devemos nos entristecer muito se estivermos desonrando a Ele de alguma maneira. E o último conselho, irmãos, que eu quero lhe dar é exatamente esse. O nosso chamado, meus queridos irmãos, é um complemento do primeiro conselho. O nosso chamado é a glória de Deus. Nós estamos aqui nesse mundo como Daniel, para glorificar, para honrar o nosso Deus, para mostrar que Ele é soberano, para mostrar que Ele é Deus soberano, para mostrar que nele há a verdade, e a verdade no seu Filho Jesus. Nós estamos aqui para testemunhar, para ser como Daniel, para ser assim, uma pessoa de oração, uma pessoa de fé, uma pessoa que ama, que tem paciência com o próximo, que ama um Nabucodonosor, hein? Que intercede pelos outros sábios, que diz, olha, não mate os sábios. Uma pessoa que mostre aquilo que Jesus resumiu a lei, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo, viver para a glória de Deus. Isso em Cristo, em Cristo. Repito, Deus é que fez um Daniel. É a graça que formou um Daniel. É a graça que nos forma. É o poder de Deus. É o poder de Deus no seu Filho Jesus. Então, viva para Cristo, viva para a glória de Deus. Mas como, pastor? Olhando para Jesus, meus irmãos. Não há nada em você. Você é um pecador, você foi salvo pela graça e você é santificado pela mesma graça. Você tem que continuar sempre olhando para Jesus. Você já foi salvo, você que creu em Jesus. E você agora deve viver, continuar olhando para Ele, buscando os recursos nele, toda a graça nele. Agora, se alguém aqui não crê, eu presumo aqui que todos somos crentes, mas se alguém não crê, se esse é o caso de alguém, meu caro, creia em Jesus, porque Ele é o Verbo de Deus, porque Ele é o único Salvador, o único Redentor. E Ele que nos revela os mistérios, né? E o mistério é esse. Existe um Deus, nós somos pecadores, Cristo é o Salvador, e Ele diz à sua igreja, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e se arrepender será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê, ide por todo mundo. E a pregação de Cristo é, arrependei-vos e crede no
Evangelho. Então que todos se arrependam, que todos olhem para Cristo como único Salvador, que todos sirvam ao Rei e vivam para a glória desse Rei Jesus, glorificando ao Pai nele, no poder do seu Espírito Santo. Amém. Vamos orar, meus irmãos, e vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Ó Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nosso Redentor, nós estamos aqui hoje para pedirmos, Senhor, a sua bênção neste momento, do que foi ensinado aqui, Senhor, conforme a sua palavra. Aplica a nossa alma, edifica o nosso coração, firma o nosso coração, Senhor, no Evangelho, em Cristo, que nosso coração esteja arraizado na cruz de Cristo, na obra de Cristo, no que Ele fez por nós. E dele, Senhor, e nele nós possamos ter toda a alegria, gozo, paz do Espírito Santo, e possamos viver nesta vida, Senhor, de uma tal maneira que o Seu nome seja glorificado diante dos Nabucodonosores que nós encontramos, que nós possamos impactar a vida desses homens e mulheres, e que as pessoas possam dizer de nós: Deus está na vida deles, Cristo Jesus está na vida deles. Nós oramos por isso, Senhor. Seja honrado o Seu nome assim na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Abençoa todos nós. Amém.